A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Boa noite! Glória a Deus. Antes de se sentar, vire para alguém e diga: hoje receberemos algo novo de Deus. Algo totalmente novo da palavra de Deus. Obrigado, Jesus. Amém. Amém. Eu preciso apenas de um pouco mais de som para mim, só um pouco mais, por favor. Glória a Deus. Vocês estão bem hoje? É um grande privilégio estar aqui hoje à noite, Denise. Aquilo foi bem bonito. Muito, muito bonito. Bem, hoje eu vou usar esse quadro, tudo bem para vocês? Sabe, eu não uso muito frequentemente um quadro e vocês têm um. Então, quando eu venho para a Águia da Montanha, eu sou realmente levado a usar o quadro. E eu creio que vão conseguir projetar isso na tela, certo? Então, qualquer coisa que eu escrever, as pessoas poderão ver. Eu quero que vocês abram a Bíblia de vocês hoje em 1 Coríntios capítulo 1. 1 Coríntios capítulo 1. E Pai, te agradecemos em nome de Jesus por essa noite. Te agradecemos pela palavra de Deus. Te agradecemos porque a palavra de Deus é sempre precisa. E Espírito Santo, hoje te pedimos que faça a sua obra. Te pedimos para que hoje haja uma palavra de afirmação, confirmação. Especialmente para o pastor George, Terry e a liderança da igreja. Te agradecemos, Pai, por aqueles que são chamados ao ministério e há vários chamados para o ministério. E que essa palavra hoje seja para benefício deles e para equipá-los para fazer a obra. E Espírito Santo, confessamos que você é o grande mestre e professor. Você é quem oferece essa palavra. Então, de fato, você é o único que tem o direito de ensiná-la. Então, hoje nos rendemos a você. E pedimos que hoje você fale conosco e nos ensine a palavra de Deus. E te agradecemos por isso no maravilhoso nome de Jesus. E todos dizem: Amém. Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 1. Hoje vamos começar no verso 10 e então vamos voltar um pouco para o verso 3 e depois continuaremos. Agora o que eu vou ensinar hoje é a parte 1. Eu não vou estar na Águia da Montanha nesse domingo, mas estarei no domingo seguinte. Pastor George, qual é o domingo, você sabe? É o dia 9. Então a parte 2 será ensinada dia 9. Então vamos começar hoje. Tudo bem para você? Aqui em 1 Coríntios capítulo 1 e verso 10. Paulo está escrevendo aos Coríntios. Paulo está na cidade de Éfeso e ele recebeu notícias realmente ruins da igreja de Éfeso. E o que quer que ele tenha ouvido o perturbou tão profundamente que ele começa o verso 10 dizendo: Rogo-vos, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma mente e no mesmo julgamento. Quando Paulo diz rogo-vos, é a palavra grega para kaleo, e eu vou escrever se você estiver anotando. Para kaleo. É composta por duas palavras, a palavra para, que significa juntamente, e a palavra kaleo, que significa chamar ou apoiar alguém. Mas quando você junta essas duas palavras, a palavra grega fica assim, para kaleo, e quer dizer se aproximar ou se ajuntar a outra pessoa. Por exemplo, se eu quiser realmente comunicar algo a essa preciosa irmã que é tão fiel nessa igreja, ao invés de gritar para ela do outro lado da sala, para, eu chego bem junto dela e kaleo, cheio de paixão, eu começo a falar com ela para fazer a minha petição.
Então, quando vemos a palavra rogo, essa palavra rogo sempre traz uma ideia de algo muito íntimo, muito cheio de paixão, e de fato ela é usada de duas formas diferentes no grego. Parakaleo é usada como um termo militar, e antes de um oficial em comando enviar suas tropas, ele reúne todos juntos, de uma forma muito similar à que estamos reunidos hoje, e ele parakaleo as tropas. Ele se aproxima o mais que consegue das suas tropas, e kaleo, ele as chama, ele as agita. Ele tenta prepará-las dizendo que verdadeiramente diante delas existe uma guerra, que sangue será derramado, que pode haver perdas, e ele agita as tropas. Esse é um significado da palavra parakaleo. E o segundo significado é o que chamamos de uma palavra de oração. Oração. E vemos um uso assim em Romanos, capítulo 12, verso 1. Em Romanos capítulo 12, verso 1, Paulo diz: Rogo-vos, pois, o quê? Que apresenteis vossos corpos como sacrifício vivo a Deus. E esta palavra, rogar, é de novo a palavra grega parakaleo, e o fato de que Paulo usa parakaleo nos diz, lembrem-se que é um termo militar que significa preparar, agitar a tropa para uma guerra. Então, quando Paulo diz em Romanos 12, 1, rogo-vos, pois, que apresentem seus corpos como sacrifício vivo, ele os estava confrontando com o fato que é uma guerra apresentar seus corpos como sacrifícios vivos. Há uma batalha envolvida em apresentar seus corpos. Mas segundo, essa palavra parakaleo é o que chamamos de palavra de oração. Muitos expositores dizem que é a imagem do apóstolo Paulo de joelhos. Ele é ali ajoelhado. E em Romanos capítulo 12, verso 1, quando ele usa a palavra parakaleo, a palavra rogar, não quer dizer apenas é uma batalha, mas eu estou dizendo que façam, ele se coloca de joelhos e implora aos seus leitores, eu estou implorando a vocês, eu imploro que apresentem seus corpos como um sacrifício vivo. E agora, como vimos em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 10, ele fala à igreja de Corinto e diz, rogo-vos parakaleo. Isso nos diz, primeiramente, que algum tipo de guerra está acontecendo dentro da igreja de Corinto. Há um conflito. E o conflito que está acontecendo na igreja é tão sério que a oração, Paulo se põe de joelhos e literalmente implora e clama à igreja para que ouçam o coração dele e façam o que ele pede. Agora, onde está o maravilhoso irmão que vai me ajudar hoje à noite? Você pode apagar porque vamos ter mais. Vocês gostam que eu use o quadro? Certo. Por que Paulo está tão triste? Porque há uma divisão que ocorreu dentro da igreja. E a igreja de Corinto era uma igreja preciosa. Era uma igreja preciosa. E agora essa igreja preciosa se levantou em uma guerra que vamos ver daqui a pouco. Uma guerra tão intensa que agora o grande apóstolo Paulo se põe de joelhos, ele agora implora, ele clama a eles. Eu clamo a vocês, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Quando ele diz pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele está se elevando ao mais alto nível de autoridade apostólica, para que faleis todos a mesma coisa, e que não haja divisões entre vós, antes que sejais inteiramente unidos na mesma mente e no mesmo julgamento. Esta palavra divisões é a palavra marezo, que significa rasgar alguma coisa no meio. Agora, se eu pegasse um tecido e uma tesoura, eu poderia cortar aquele material e cortar de uma forma muito precisa e limpa. Essa não seria a melhor descrição. Essa palavra em particular, divisões, significaria pegar o tecido e rasgá-lo, e quando se rasga, todas as pontas ficam assanhadas e para fora. Então vemos que não apenas há divisão na igreja, mas isto é uma situação muito dura, de certa forma que podemos dizer que a igreja está quebrada. Pelo que está acontecendo, isso deve ter quebrado o coração do apóstolo Paulo. Porque esta era uma igreja na qual a graça de Deus foi poderosamente derramada. De fato, volte ao verso 4.
Ele diz: sempre dou graças a meu Deus a vosso respeito. Pela graça de Deus, repitam, a graça de Deus, pela graça de Deus que lhes foi dada em Cristo Jesus, porque em tudo. Se você tem uma caneta aí, sublinhe essa palavra tudo, é a palavra grega pan, tote. Pan significa tudo e tote significa cada pequeno detalhe. É um termo composto que quer dizer que a graça de Deus tocou vocês, tocou cada parte de vocês, que não há nenhuma parte em vocês que não tenha sido tocada pela graça de Deus. Ele diz: porque em tudo, de toda forma, de toda maneira, vocês foram enriquecidos. Repitam, enriquecidos. Enriquecidos é a palavra... Eu escrevi em grego, desculpem. É a palavra plousios. A palavra plousios é de onde tiramos a palavra plutocrata. Alguém sabe o que é um plutocrata? O que é um plutocrata? O plutocrata é uma pessoa que é tão rica, que não sabe nem o quão rica ela é. O dinheiro dela é tão imenso que gera renda sobre renda sobre renda. Ela é imensamente rica. Foi assim que um expositor traduziu a palavra enriquecidos, que é a palavra plousios usada nesse verso, que quer dizer que quando a graça de Deus começou a operar dentro da igreja de Corinto, a graça de Deus os enriqueceu em um sentido espiritual, que podemos dizer que eles ficaram imensamente ricos. Foram absolutamente enriquecidos, e a versão King James diz: fostes enriquecidos por ele. Embora o grego possa ser traduzido de várias formas, todas corretas, nesse contexto, fostes enriquecidos nele. O que nos diz que o simples fato de estarmos em Cristo nos torna plutocratas espirituais. Nos tornamos imensamente ricos no sentido espiritual. Fomos enriquecidos por Ele à medida que Ele opera em nós, e fomos enriquecidos através dele, de todas as formas que o nosso relacionamento em Cristo nos faz sermos plousios, ou seja, poderosamente enriquecidos. E Paulo especificamente começa a dizer como eles foram enriquecidos. Porque em tudo, em todo sentido, de toda maneira, em cada pequeno detalhe, fostes enriquecidos excelsa e ricamente nele. Como? Em toda, o que ele diz? Palavra, e em todo conhecimento. A palavra aqui se refere à palavra concedida pelo Espírito Santo, que é a profecia, línguas e interpretação. E claro, a igreja de Corinto era rica no que se referia aos dons da palavra. Mas não só era rica nos dons da palavra, mas Paulo continua dizendo: e em todo o conhecimento, que se refere aos dons do conhecimento, que são palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos. Estes dons estavam operando poderosamente dentro dessa igreja, de tal forma que Paulo disse plousios, se referindo a estes dons em particular: vocês são imensamente enriquecidos, a profecia, a línguas, a interpretação, vocês são ricos na palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, discernimento de espíritos, e de fato é por isso que temos 1 Coríntios capítulo 14. Eu fui ensinado a crer que esta era a igreja mais imatura de todas, e que o capítulo 14 foi escrito porque eles não sabiam se comportar na igreja. Mas a verdade dos fatos é que Paulo escreveu 1 Coríntios 14 porque havia tantos dons do Espírito em operação que tinham que ser ensinados em como se ordenar nas manifestações desses dons. Foi por isso que Paulo disse: vocês todos podem profetizar, amigos, um de cada vez. Veja aí como os dons estavam em operação dentro desta igreja. Quantos aqui gostariam de ter esse tipo de operação nos dons do Espírito? Esta igreja estava literalmente abundando, explodindo, transbordando de dons da palavra e dons do conhecimento. E eu acho isso fascinante porque até hoje esses são os dons mais valorizados: profecia, línguas, interpretação de línguas. São manifestações muito dramáticas.
Quantos aqui gostam quando vem um ministro convidado e ele flui em palavra de sabedoria e sobrenaturalmente ele chama pessoas da multidão e sabe coisas sobre elas divinamente? Há algo nisso que é absolutamente impressionante. E quanto à palavra de sabedoria, quando alguém está operando no discernimento de espíritos, amamos isso e as pessoas se amontoam nos encontros onde esses tipos de dons estão em manifestação. Mas na igreja de Corinto isso estava em manifestação toda vez que eles tinham culto. Eles foram enriquecidos com esses dons, em tal medida que Paulo teve que escrever regulações sobre como a manifestação desses dons deveria operar dentro da igreja. Ele não desprezou esses dons, ele os encorajou. Ele simplesmente disse: podemos operar nos dons um de cada vez, ordenadamente, Deus faz tudo decentemente e em ordem. Na verdade, ele liberou os dons. Ele criou uma estrutura para eles funcionarem livremente. Então notem o que ele diz no verso 6. Assim como o testemunho de Cristo foi o quê? Confirmado entre vocês. A palavra confirmado, se você está anotando, é a palavra bebaios. A palavra bebaios quer dizer pegar uma coisa e torná-la real. Pegar uma coisa e torná-la real. Tirá-la do reino intelectual e colocá-la no reino material. Bem, qual era o testemunho de Cristo e qual é o testemunho de Cristo? Veja o verso 6. Assim como o testemunho de Cristo se tornou manifesto, se tornou real entre vocês. Bem, quem é Cristo? Ele é o profeta. Mas a igreja de Corinto não tinha analisado teológica e teoricamente o que aquilo significava. Eles entenderam Jesus como profeta porque o dom da profecia estava em manifestação na igreja. Aquele testemunho de Cristo foi confirmado entre eles. Eu vou dar uma ilustração. Eu cresci numa igreja maravilhosa onde eu nunca vi um milagre. Uma igreja maravilhosa que acreditava na Bíblia, mas onde não se cria no Espírito Santo nem na operação de milagres. Então, quando eu li o Novo Testamento, eu realmente nunca entendi as histórias de Jesus. De certa forma, soavam como contos de fadas. Pareciam contos de fadas. E então alguém me convidou para um culto da Kathryn Kuhlman. E me disseram que para pegar os melhores lugares daquela casa, eu teria que me juntar ao coral, e eu nunca tinha estado num encontro da Kathryn Kuhlman, então eu me juntei ao coral, e eu estava quase sentado no palco quando um vento impetuoso do poder de Deus passou naquele auditório, e eu vi pessoas arrancando tubos dos seus braços e pulando das cadeiras de rodas e, de repente, Jesus, aquele que cura, sobre quem eu tinha lido toda a minha vida, não era mais algo teórico. Aquele testemunho de Cristo foi confirmado bem na minha frente. Eu vi com meus próprios olhos Jesus, aquele que cura. E é isso que os dons do Espírito fazem. Eles tiram Jesus do âmbito teórico e o colocam no âmbito natural. E é por isso que precisamos dos dons do Espírito Santo. E uma igreja que é ausente nos dons do Espírito Santo sempre vai ter algo faltando no seu entendimento de Jesus. Eu me lembro quando Denise e eu nos mudamos para a ex-União Soviética. E fomos para São Petersburgo pela primeira vez e visitamos o grande Museu Hermitage. Alguém aqui conhece o Museu Hermitage? O Museu Hermitage é o Palácio de Inverno. É o maior museu do mundo. E andamos por uma seção em particular no Museu Hermitage que era cheio de todo tipo de pinturas dos evangelhos. E claro, abaixo de cada pintura havia uma plaquinha dizendo como era o nome do pintor e dizia O Conto de Fadas de Jesus ressuscitando os mortos. Eles eram comunistas, para eles aquilo era conto de fadas. Fomos para o próximo, o conto de fadas de Jesus multiplicando pães e peixes, o conto de fadas de Jesus andando sobre as águas, e no começo aquilo me ofendeu.
E então eu comecei a pensar que realmente não era muito diferente da forma que eu uma vez pensei, tudo estava no reino da imaginação, porque eu nunca tinha visto aquilo. Agora deixa eu dar outra ilustração. Por causa de quem somos e por causa do que experimentamos, deixamos os dons do Espírito operarem em nosso meio, e quando lemos nos Evangelhos sobre Jesus expulsando um demônio de um indivíduo, não é difícil para nós entendermos aquilo, porque já vimos demônios sendo expulsos. Nossa experiência com o poder de Deus estabeleceu aquele testemunho de Cristo entre nós. Não precisamos nos perguntar como é que é, porque já vimos Jesus fazendo aquilo. Então, quando os dons do Espírito Santo estão em operação, eles trazem uma medida de Cristo a nós que nada mais pode trazer. Eles estabelecem, a palavra grega bebaios, tornam evidente, tornam concreto algo muito estável em que você pode se apoiar. Mas então ele continua dizendo: então vocês não ficam para trás em nenhum dom, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, e isso nos diz quantos dons do Espírito estavam em operação naquela igreja. Nós já vimos a palavra plousios, eles eram imensamente enriquecidos no que diz respeito a dons de palavra e de conhecimento, mas agora Paulo claramente diz: vocês não ficam para trás, é a palavra grega ousterio, que quer dizer, a respeito dessas coisas vocês não deixam a desejar para ninguém. Repitam, não deixam a desejar. Ou seja, de todas as igrejas do Novo Testamento, a igreja de Corinto tinha mais manifestações dos dons do Espírito Santo do que qualquer outra igreja, não há dúvida. Paulo usa a palavra ousterio, que quer dizer, vocês não ficam atrás de ninguém quando falamos destas coisas. Então vocês não ficam para trás em dom nenhum, aguardando a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. E então ele diz, no verso 8, algo adicional que os dons do Espírito Santo fazem por nós, o qual também confirmará, fortalecerá vocês até o quê? Até o fim. A palavra fim é a palavra telos. A palavra fim, a palavra telos, não quer dizer o fim de alguma coisa, mas é a palavra grega para maturidade. Maturidade. O que quer dizer que quando os dons do Espírito Santo estão operando entre nós, eles nos confirmam, nos estabelecem e nos trazem a um novo lugar de entendimento e a um novo lugar de maturidade. Se não tivéssemos mais nenhum outro texto sobre os dons do Espírito em todo o Novo Testamento, só esse texto seria suficiente para dizer como é essencial para nós termos os dons do Espírito Santo em todas as igrejas. E uma coisa que deve agradar muito a vocês é que, nesse momento em particular, a sua igreja tem tempo aos domingos para a operação do Espírito Santo. Na nossa igreja em particular, temos 6 cultos todo final de semana. Nós estamos o tempo todo recebendo e despedindo pessoas. A outro culto temos que andar. Se você tem uma palavra de Deus, nos dê o mais rápido possível. Pessoas entrando e saindo porque há ônibus chegando e ônibus indo. Mas quando você tem tempo, quando a igreja se reúne sem pressão de ter que terminar o culto em um tempo específico, de repente os dons do Espírito Santo podem operar num nível diferente. E de fato, Pastor George, eu já ensinei muito sobre isso. Porque lá atrás, quando os encontros do Espírito Santo realmente aconteciam, quando havia mover de verdade de Deus, não havia múltiplos cultos. Eles podiam esperar no Espírito, eles podiam esperar para ver o que Deus queria fazer todo o culto, ninguém tinha pressa. E, embora seja uma bênção ter vários cultos, isso traz limitações. Em que posição gloriosa vocês estão nesse tempo? Que vocês podem vir para a igreja e ver se o Espírito Santo vai estar em manifestação. E para ser honesto, se você analisar os dons dos quais Paulo fala nesse texto, são os dons do Espírito Santo que estão em operação nesta igreja. Profecia, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, línguas, interpretação. Esses dons estão em operação nessa igreja em particular. E de acordo com Paulo, isso vai estabelecer em vocês, vai trazer vocês a um lugar de maturidade. E de fato, Paulo diz no verso 9, fiel é Deus pelo qual fostes chamados
A comunhão com o seu Filho Jesus Cristo. Se você traduzir o verso 9 em contexto com os outros versos, ele nos diz que os dons do Espírito Santo nos trazem a uma comunhão única com o Filho de Deus. Então, depois de descrever como toda a graça de Deus foi derramada sobre eles, encontramos no verso 10 que algo está ameaçando essa preciosa comunhão. E Paulo está tão perturbado que ele diz: agora eu rogo a vocês. Vocês estão numa guerra? Eu me jogo de joelhos, eu imploro a vocês, meus irmãos. E então ele emprega, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, ele passa a mais alta autoridade apostólica. Eu vos rogo, meus irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que todos vocês falem a mesma coisa e que não haja divisões. Essa palavra divisão aí, outra vez, quer dizer uma roupa que foi rasgada. Não é um simples corte na igreja, é algo que é quebrado na igreja. E a igreja é partida, dizemos que a igreja passa a sentir algo muito brutal. Para que não haja divisões entre vós, mas para que vocês sejam o quê? Perfeitamente unidos na mesma mente e no mesmo julgamento. Repitam, perfeitamente unidos. Agora, o que será que isso pode significar? Perfeitamente unidos. Você tem aí papel e caneta? Eu quero que você escreva. Perfeitamente unidos é uma daquelas palavras gregas que é apenas usada desta forma e por isso ela só tem uma interpretação possível, não dá para cometer um erro. Perfeitamente unidos foi usada para descrever um país que estava envolvido em guerra civil. Irmão lutando contra irmão. O norte lutando com o sul. Perfeitamente unidos, na verdade, significa abaixem as suas armas e restaurem a ordem que uma vez existiu. Reconstruam as rotas, retomem a infraestrutura, ponham a igreja de volta em ordem. Algo aconteceu dentro da igreja de Corinto tão horrível que Paulo usa a imagem da guerra civil. E aí você entende por que ele está com o coração tão quebrado no verso 10. Esta é uma igreja na qual a graça de Deus tinha sido derramada. Esta é uma igreja que não deixava nada a desejar no que dizia respeito aos dons do Espírito. E ainda assim, no meio deste maravilhoso derramamento da graça de Deus, algum tipo de perturbação civil aconteceu e a igreja foi rasgada, a igreja foi quebrada. Foi uma experiência extremamente brutal e por isso Paulo diz: eu quero que vocês estejam perfeitamente unidos, abaixem suas armas e estejam reunidos, reconstruam a infraestrutura dentro da igreja. Algo horrível aconteceu nesta igreja. E ele nos diz no verso 11, pois foi declarado a mim, sobre vocês, meus irmãos, por aqueles que são da casa de Cloé, que há o quê? Contendas, repitam, contendas. Circule ou sublinhe a palavra contendas. Pois foi declarado a mim sobre vocês, meus irmãos, por aqueles que são da casa de Cloé, que há contendas entre vocês. Agora imagine, a região de Corinto fica por aqui. Aqui passa o canal e aqui a parte de baixo, aqui é a Grécia. O apóstolo Paulo está bem aqui, na cidade de Éfeso. Eu tenho certeza que estes, que estavam criando problema em Corinto, nunca sonhavam que Paulo ouviria sobre isso lá do outro lado, em Éfeso. Mas deixa eu dizer a você que o Espírito Santo tem uma forma de fazer com que a liderança espiritual descubra tudo. E a Bíblia diz que o que você diz em secreto, um passarinho vai carregar. Provérbios diz isso. E aqueles que estão em supervisão espiritual, no final das contas, sempre descobrem o que está acontecendo. E havia uma família nesta igreja por nome de... Como é? Cloé. Que amava tanto a sua congregação, que eles vieram para uma cidade aqui, na praia e num barco, por todo
o caminho até a cidade de Éfeso, arriscaram suas vidas, porque era uma viagem muito perigosa. O simples fato dessa família ter vindo e contado tudo nos diz o quão profundamente eles amavam a sua congregação. E quando finalmente chegaram a Paulo, ele diz: foi declarado a mim. A palavra declarado descreve alguém falando com as mãos. Eles falavam com muita emoção sobre aquilo. Eles aguardavam o momento de falar com Paulo. Quando finalmente o viram, disseram: aconteceu assim. Eles falavam com a boca, falavam com as mãos e se mexiam. Diziam tudo o que estava acontecendo dentro da igreja de Corinto, e agora Paulo foi completamente informado. E ele diz: foi declarado a mim por aqueles da casa de Cloé que há o quê? Contendas. Escreva essa palavra, contendas. Que há contendas entre vocês. Sabe, eu lembro que há anos atrás eu e Denise ministrávamos na cidade de Nova York. E o ministro de música me perguntou se eu queria almoçar com ele. E antes de aceitar o convite, eu pedi permissão ao pastor e o pastor disse: sim, eu adoraria que você fosse almoçar com o meu ministro de música. Então eu fui almoçar com o ministro de música e eu perguntei por que você queria almoçar comigo. Ele disse: eu realmente precisava de alguém sobre quem eu pudesse descarregar. Ele disse: eu preciso contar a alguém a verdade sobre o nosso pastor. Nosso pastor é tão devagar. Não parecia nem um pouco devagar para mim, era uma congregação cheia. Ele disse: o nosso pastor não aceita a palavra profética que eu tenho que entregar à nossa congregação. Ele disse: é claro, eu sou o líder de louvor e adoração, eu sou o membro mais visível da nossa igreja. É claro, tirando o pastor. E o pastor, na verdade, nunca recebeu o meu ministério no nível que eu acho que ele deveria ter recebido. E a conversa toda era eu, e como o pastor era mau e não espiritual. E finalmente ele disse: sabe, eu já pedi a Deus para me libertar. E eu disse: irmão, Deus está prestes a responder sua oração. E quando aquele culto terminou, eu me juntei aos da casa de Chloe. E eu fui até o pastor e disse: olha, foi assim. Primeiro ele disse isso, depois ele disse aquilo e depois ele disse aquilo outro. Por quê? Porque eu tinha a responsabilidade espiritual de levar aquele pastor o conhecimento de que havia veneno tentando operar na igreja. E Paulo diz que o veneno foi tanto que havia contendas, e a palavra contendas é a palavra grega, eritheia. A palavra eritheia vem da palavra eris. Se você está escrevendo, ela se soletra assim. Há novas traduções da Bíblia que trazem a tradução espíritos partidários. Espíritos partidários. Pode ser traduzida pela palavra facções, que há facções entre vocês. Mas de fato a palavra contendas, a palavra grega eritheia, que vem de eris, descreve partidos políticos. Partidos políticos. Escreva isso, eu quero que tomem nota disso. Pois foi declarado a mim por aqueles da casa de Chloe que há, eritheia, que há partidos políticos entre vocês. Mas que tipo de partidos políticos tinham entre eles? Ele diz no verso 12. Refiro-me ao fato de cada um de vocês. Cada um de vocês é a palavra composta rekastos, que significa que contaminou todas as partes da igreja. Quando ele diz cada um de vocês, quer dizer cada um de vocês. Refiro-me ao fato. Paulo foi totalmente alertado do que estava acontecendo. De cada um de vocês dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo,
Eu sou de Cefas, que é Pedro. E havia o quarto grupo que dizia: eu sou de Cristo. E a igreja de Corinto, essa igreja maravilhosa onde a graça de Deus tinha sido derramada, agora tinha sido quebrada em 4 facções ou em 4 partidos políticos que estavam em rivalidade por liderança e atenção dentro da igreja. Então temos o partido de Paulo, o partido de Apolo, o partido de Pedro e o partido de Cristo. Você acha que Paulo aprovaria isso? Você acha que Apolo aprovaria isso? Você acha que Pedro aprovaria isso? Você acha que Cristo aprovaria isso? Então não podemos necessariamente jogar a culpa por isso nestes líderes, mas entre essa igreja, as pessoas tinham favoritos. As pessoas tinham favoritos. E se você olhar para os personagens listados aqui, eles têm personalidades muito diferentes. A doutrina deles era idêntica. A doutrina deles era idêntica. A doutrina de Paulo e Pedro era idêntica. A doutrina de Apolo era idêntica. Não havia nada diferente na doutrina deles. Se não havia nada diferente na doutrina deles, então por que a igreja estava dividida nestes 4 grupos? E a resposta é personalidade. Personalidade. E personalidade é o que normalmente divide uma igreja. Normalmente as igrejas não se dividem por doutrina. Doutrina é uma razão para dividir uma igreja. Esta é uma razão legítima. Se alguém está ensinando uma falsa doutrina, essa é uma razão legítima para dividir a igreja. Personalidade não é uma razão legítima. Mas a maioria das igrejas se dividem não por doutrina, mas por personalidade. Opinião, algo que é muito subjetivo. Deixe-me dar um exemplo do quão subjetivo tudo é. Se eu fizesse uma votação aqui agora e perguntasse para quantos a temperatura está boa, haveria alguns aqui que iam dizer que está quente demais. Haveria outro grupo aqui que diria: está um pouco frio aqui. E outro grupo diria que está ótimo. Então quem está certo? O que diz que está quente, o que diz que está frio, ou aquele grupo que diz que está ótimo? Ninguém está certo, é apenas diferente porque temos pessoas diferentes aqui e as pessoas respondem a coisas diferentes. Não tem a ver com o que acreditamos, tem a ver apenas com a temperatura. Olha a personalidade deles. Paulo tinha uma personalidade muito forte. E Paulo havia sido o primeiro pastor. Repitam, primeiro pastor. Você lembra do seu primeiro pastor? Você lembra o quanto você amou o seu primeiro pastor? Eu achava que o meu primeiro pastor não errava. Ele era o meu pastor. Eu amava o meu pastor. E é assim que você deve se sentir quanto a seu pastor. Eu lembro de visitar outras igrejas e pensar: oh, coitadas dessas igrejas que têm esses pastores horríveis comparados ao meu pastor. Eu tinha muito orgulho do meu pastor. E se você tivesse sido salvo pelo ministério de Paulo, então você só conheceria um estilo do que era um pastor. Era o único estilo que você ia conhecer. E Paulo era muito duro. Paulo era duro. Se você for ver em Filipenses capítulo 3, versículo 1, quando ele fala dos judaizantes, ele chama os judaizantes cães. Eu não estou dizendo que devemos chamar as pessoas de cães no púlpito. No entanto, era o estilo de Paulo de dizer exatamente o que ele pensava. Ele chamava aquelas pessoas más de cães. Esse foi o único estilo de pregação que a igreja de Corinto ouviu. E provavelmente quando Paulo pregava algo assim, eles diziam: uau, que pregação boa! Era só o que eles tinham, eles não conheciam outro pastor. Paulo era tão duro e ele teve que se esforçar tanto para andar em amor que eu pessoalmente sou convencido que quando ele escreveu 1 Coríntios 13, ele escreveu para ele mesmo.
Eu acredito que todo dia ele dizia para ele mesmo: o amor é paciente, o amor é paciente. O amor é bondoso, o amor é bondoso. Porque Paulo era tentado a ser bem duro. E ele mesmo admitiu que ele não era um orador eloquente. Ele nos diz, em 2 Coríntios capítulo 10, que a sua fala era dura. Mas era só o que conheciam. Mas Paulo era um apóstolo. E então chegou o tempo de Paulo ir embora e o próximo pastor veio. E quem era o pastor número 2? Apolo. O que sabemos sobre Apolo? Apolo é lembrado na história da igreja antiga como sendo um orador da língua dourada. Ele era o tipo de orador que quando você o ouvia, você tinha que trazer o seu dicionário à igreja, porque ele era tão eloquente na forma que falava. Então a igreja foi de um extremo para o outro extremo. Havia aquele grupo de pessoas que dizia: não suportamos esse novo pastor Apolo. Ele é tão eloquente, ele divaga tanto. Queremos alguém que sue e grite como Paulo. E então havia o outro grupo que dizia: graças a Deus que Paulo foi embora e agora temos um pastor que não nos envergonha. Finalmente podemos convidar nossos amigos e nossa família para a igreja. E a igreja começou a se dividir, não por doutrina, mas por quê? Personalidade. E em algum lugar no meio do caminho, de acordo com esse verso, Pedro foi envolvido na história. E a personalidade de Pedro era muito diferente da de Apolo, muito diferente da de Paulo. Mas então descobrimos que havia um quarto grupo na igreja. E sabem, este quarto grupo, o grupo que diz eu sou de Cristo, este é o único grupo que ainda está conosco. Todos que pertenciam ao partido de Paulo estão no céu. Todos que eram membros do partido de Apolo morreram, foram para o céu. Todos que eram do partido de Pedro também morreram e foram para o céu. Mas o partido de Cristo, este é o grupo que ainda está conosco. Estes são super espirituais, que são tão espirituais que não pertencem ao partido de ninguém. E de fato eles são membros apenas da Assembleia Geral. E eles também criaram contendas ou espírito partidário dentro da igreja. Você ainda está comigo? E Paulo diz: pois me foi declarado sobre vocês, irmãos, pelos da casa de Cloe, que há espíritos partidários entre vocês. Refiro-me ao fato de cada um de vós dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas, eu sou de Cristo. E então ele faz a pergunta retórica: está Cristo dividido? A palavra dividido aí é a mesma palavra que vimos no verso 10, que descreve a roupa que foi completamente rasgada, completamente partida. É um rasgo muito bruto. Ele diz: Cristo está partido ao meio, Cristo está rasgado. Esta é a vontade de Deus? E então, quando pulamos para o capítulo 3, agora lembre, essa é apenas a parte 1, eu vou continuar depois. Ele diz no capítulo 3, verso 3, continuando no assunto: não é assim que sois carnais? Porquanto havendo entre vós o quê? Diga mais alto. Ciúmes e o que mais? Discórdia e divisões. Diga de novo: ciúmes, discórdias e divisões. Bem, vamos dar uma olhada nisso. A palavra ciúmes, a propósito, a ordem que Paulo usa para essas palavras não é acidental, você vai entender. Primeiro ele diz ciúmes. Segundo ele diz o quê? Discórdia. Terceiro ele diz divisões. A palavra ciúme é a palavra grega zelos, que descreve um ardente desejo, tome nota disso, um desejo violento em promover as suas próprias convicções e ideias, excluindo todas as que vêm dos outros.
Um violento desejo em promover as suas próprias ideias e convicções, excluindo todas as dos outros. É equivalente a dizer: eu ouvi de Deus, eu não me importo com o que ninguém mais diz, eu vou promover as minhas próprias ideias, as minhas próprias convicções, excluindo-as de todo mundo. É o egoísmo máximo que não se adapta a mais ninguém. Alguém forçando, promovendo a si mesmo. Isso se desenvolve para a discórdia, que é a palavra eris, que já vimos. A palavra eris se torna um partido político e, ao final, se torna algo rasgado, se torna divisão. E isto é precisamente o que acontece. Normalmente começa com um grupo ou de pessoas super espirituais que ouvem mais a Deus do que qualquer outro, ou pessoas ofendidas. E não é interessante como as pessoas ofendidas têm uma forma de encontrar outras pessoas ofendidas? É como se elas tivessem uma capacidade sobrenatural de encontrar outras pessoas que foram ofendidas. E quando elas juntam zelos, elas decidem que vão promover seus pensamentos, vão promover suas convicções, excluindo o pastor, excluindo todo mundo. E elas começam a se desenvolver e passam a ser eris, que é um partido político. E um partido político tem sua própria plataforma e tem a sua própria agenda. E a partir da sua plataforma começam a lançar o que querem fazer dentro da congregação e eles rasgam a igreja em pedaços. Estas 3 palavras são usadas em ordem porque elas são sequenciais. Então Paulo diz: não é assim que sois carnais, porquanto havendo entre vós ciúmes, um violento desejo em promover a si mesmo a exclusão de outros e discórdia, espíritos partidários e divisões, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Verso 4. Porque quando alguém diz: eu sou de Paulo, e o outro: eu sou de Apolo, não está sendo carnal? De fato, Paulo está tão perplexo com essa divisão dessas 4 personalidades em particular, que o próprio Paulo pergunta: quem é Paulo? Quem é Apolo? Pelo amor de Deus, por que vocês dividiriam a igreja entre nós? Imagine o quanto isso machucou o coração de Paulo, que começou essa igreja. Ele não começou essa igreja para ela ser dividida por personalidades ou em partidos políticos. Ele diz: quem é Paulo? Agora, se Paulo tivesse sido carnal, ele teria dito: como assim vocês gostam de Apolo? E quanto a mim? Vocês esqueceram de quem começou essa igreja? Mas Paulo entendeu. Ele era apenas uma personalidade. Quem então é Paulo? Quem é Apolo? E então ele responde às perguntas: meramente ministros, por meio de quem crestes. Olha a sua Bíblia. Ministros, por meio de quem crestes. E isto conforme o quê? Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. Todo mundo é influenciado por alguém. Paulo diz: alguns de vocês foram influenciados por mim, outros influenciados por Apolo. Conforme o Senhor concedeu a cada um, isso tem diferentes efeitos em diferentes pessoas. Se começarmos a dividir a igreja por uma questão do que gostamos ou de que personalidade gostamos mais em detrimento da outra, vamos começar a dividir a igreja e vamos dividir sem parar, porque todos têm gostos diferentes. Então Paulo diz: quem é Paulo? Quem é Apolo? Não somos nada além de ministros, do grego diaconos, servos por meio de quem crestes. Isto conforme o Senhor concedeu a cada um. E então Paulo diz no verso 6, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Paulo reconheceu a parte dele. Ele disse, a minha parte foi plantar, eu sou um plantador profissional. É isso que é um apóstolo. O apóstolo é unicamente ungido para começar. Ele não é ungido para concluir. Ele é ungido para começar. E de fato, se você olhar para a vida de Paulo, Paulo teve deficiências em seu ministério. Paulo era um que iniciava, não que concluía.
E desta forma ele tinha pessoas no time dele que preencheram suas lacunas. Ele teve Timóteo, ele teve Tito, ele teve com ele homens que eram para concluir. Você pode ver isso no livro de Tito. Quando Paulo escreve no livro a Tito, ele diz: eu deixei você em Éfeso para que você pudesse completar as coisas que eu deixei pendentes. No grego quer dizer, eu comecei a coisa, deixei um monte de coisa sem terminar e deixei você lá para você concluir o que eu comecei. Eu não terminei. Isso é porque Paulo foi ungido plantador. Ele era um iniciador ungido. Ele conseguia começar como ninguém mais, porque aquela era a graça que estava sobre sua vida. É a graça que está sobre minha vida. Eu entendo isso completamente. Começar algo me alegra. Concluir algo me entedia completamente. Não há nada mais monótono do que concluir. Mas começar, me dê a chance. Começar uma nova igreja, sim. Começar um novo departamento, sim, isso soa empolgante. Me dê um lugar onde eu precise usar a minha fé, eu vou querer usar a minha fé. Deixe-me tirar o inferno do caminho, me mostre alguma coisa que alguém diz que não pode ser feita, e a minha fé estará engajada e eu vou tirar aquilo do caminho, porque esta é a unção que está sobre a minha vida. Agora, não é interessante, Paulo começou a igreja de Corinto, mas ele não ficou por lá. Apolo chegou. Ele disse, eu plantei. Apolo regou. Eu diria que Apolo não conseguiria começar nada se ele quisesse começar algo. Porque Apolo não tinha unção para plantar, ele não era um iniciador, ele era um regador. Então não há competição entre esses dois homens, eles usam tipos totalmente diferentes de graças. E é por isso que você não percebe competição em Paulo. Ele disse, quem é Paulo e quem é Apolo? Ministros por meio de quem crestes? Eu plantei, esta é a minha graça, Apolo regou, esta é a graça dele. Se quisermos nos empolgar com alguma personalidade, ele diz, deve ser Deus, porque Deus é aquele que dá o crescimento. Se Deus não se junta às nossas atividades, não importa o quanto plantamos ou quantas vezes regamos, nada vai acontecer. Deus é o único que pode prover o clima, a condição e tudo mais que proporciona a semente crescer. Podemos plantar, podemos forçar, podemos regar, mas apenas Deus pode fazer crescer. Então ele diz, eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento e agora Paulo iguala todos nós. Então nem o que planta é alguma coisa, nem aquele que rega, mas Deus que dá o crescimento. Então se vamos focar em alguma personalidade, ele diz, vamos tratar de focar na personalidade certa. É Deus que dá o crescimento. Verso 8, ora o que planta e o que rega são o quê? Ou seja, do mesmo lado, no mesmo time. E cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Verso 9. Porque somos trabalhadores juntos com Deus. Agora, o que ele quer dizer quando diz somos trabalhadores juntos com Deus? Esse é um versículo favorito, somos trabalhadores juntos com Deus. Mas se você guardar o contexto desses versos, do que ele está falando? Um planta, outro rega. Eu plantei, Apolo regou. Apolo, Paulo. Apolo, Paulo. Nós. Ele está falando dele e Apolo. Dois de nós. Somos trabalhadores juntos com Deus. Ele diz, vocês são lavoura de Deus. Repitam, lavoura, que é um termo da versão antiga, que quer dizer que vocês são campo de Deus. E notem que aqui Paulo está usando a ilustração de um campo, um planta, o outro rega. Ele vem usando essa ilustração. E então é como se de repente ele dissesse, pera, se vocês ainda não entenderam o que eu estou dizendo, deixe eu mudar a ilustração.
Sim, vocês são lavoura de Deus, vocês são campo de Deus, mas deixe eu mudar a ilustração aqui para que vocês entendam um pouco melhor. Vocês são de Deus um edifício. E agora, começando no verso 10, ele começa a descrever o ministério deles e a graça deles em termos de arquitetura. Ele muda do jardim e ele passa para os tipos diferentes de pessoas necessários para construir um edifício. E Paulo diz no verso 10, segundo a graça de Deus que me foi dada, como um sábio construtor, eu lancei o fundamento e o outro edifica sobre ele. Algo errado com isso? Não. Se nós fizemos o piso desse grande auditório e as pessoas que fizeram o piso ficaram muito orgulhosas com o piso, quando os construtores chegaram para construir em cima do piso, imagine eles dizendo, saiam de cima do nosso piso. Eu tenho muito orgulho desse piso, você sabe o quão fundo eu cavei para fazê-lo, você sabe o quanto eu trabalhei nele. Saia de cima desse piso. Isso seria estupidez, porque o piso foi assentado para que alguém pudesse construir a partir dali. E Paulo diz, porém, cada um veja como edifica sobre ele. Mas cada homem tem uma graça diferente e a graça de Deus define o seu lugar no processo de construção, e é aí que vamos começar na próxima sessão. Eu vou terminar com uma história bem bobinha, eu vou contar como estar mal equipados para fazermos o trabalho nós mesmos. Eu e Denise, assim que casamos, vivíamos numa casa que tinha cerca de 100 anos e por alguma razão, com licença, o boiler, o aquecedor, parou de aquecer água na nossa casa. E Denise e eu não tínhamos muito dinheiro. Então eu disse a Denise, eu vou pegar um livro, ao invés de chamar o encanador, eu vou consertar isso. Então peguei um livro, e eu não sei por que fizemos no meio da noite, mas era bem no meio da noite, e Denise com uma lanterna, e era uma casa muito velha, e o porão era muito velho, as paredes do porão eram feitas de tijolo de areia, e entramos naquele porão horripilante, cheio de aranhas, e eu peguei uma chave com um livro na minha mão, eu comecei a mexer naqueles canos, eu estava tão orgulhoso, porque eu ia consertar a questão da água quente na nossa casa. E finalmente eu tinha certeza que eu tinha consertado Rick Renner. Mas de alguma forma que eu não entendo, eu conectei a água quente à privada. E nós não tínhamos sistema de aquecimento em casa. Sabe, ir ao banheiro era uma experiência maravilhosa, porque o assento ficava bem quente. O único problema é que você dava descarga algumas vezes e esvaziava o tanque de água quente, o que havia de errado comigo. Eu não era encanador. Por isso eu era inferior? Não, eu não fui treinado para ser encanador. Encanadores não escrevem? Bem, talvez escrevam, mas eu não conheço muito encanador escritor. Eu não mexo com canos. São habilidades diferentes, não existe uma melhor e uma pior. Bem, deixa eu perguntar isso. Hoje há homens atrás das câmeras de TV. Porque eles estão atrás das câmeras de TV, isso está sendo transmitido ao vivo para uma audiência que pode assistir de qualquer lugar do mundo. Agora deixa eu perguntar, quem é mais importante? O cara que está aqui ou o cara que está atrás da câmera de TV? Se não tivermos o cara atrás da câmera de TV, então de repente o meu ministério, o seu ministério vai ficar muito limitado
Um recebe uma graça, o outro recebe uma graça diferente. E há uma igualdade de graças dentro da casa de Deus. Cada membro é importante desta forma. É ridículo começar a dividir por personalidades, dizendo esse é o meu favorito, esse é o meu favorito. E em uma igreja local, eu vou encerrar com isso. Não há como evitar. Uma personalidade vai dominar. Uma personalidade vai dominar. E a personalidade de quem será? Não diga Jesus, não seja tão espiritual. A do pastor? Se você vier para a Igreja da Bondade de Moscou, se você vier para a nossa igreja, há um certo espírito na nossa igreja, há ordem na nossa igreja, que é diferente de outras igrejas. Qual é a diferença? Porque eu sou o pastor da igreja, aquela igreja reflete a minha personalidade. Há 3.700 pessoas que vão à minha igreja. Mesmo amando todas aquelas pessoas, se eu tentar me adaptar a todas as 3.700 personalidades, eu terei um colapso nervoso. E desta forma, eles vão ter que se adaptar à minha. E se eles não gostam da minha, então provavelmente estão na congregação errada. Porque eu simplesmente não posso ser como as 3.700 pessoas são. Então é importante para nós como congregação ter a mente do pastor, pegar a visão do pastor, entender o estilo do pastor. Se Deus nos chamou para aquela igreja, Ele nos chamou para aquele pastor. Quando voltarmos na próxima sessão, continuaremos do verso 10. Você gostou de hoje? Maravilhoso. Também estaremos na escola bíblica. Pastor George, por favor, eu quero orar por você. Não por você, eu quero orar por eles, mas eu vou passar para você, pastor. Pai, te agradecemos em nome de Jesus pela palavra de Deus. Te agradecemos pelas graças diferentes que você pôs em nossas vidas. E te pedimos, Senhor, que você nos ajude a proteger a graça de Deus que você derramou no nosso meio. Te agradecemos pela Igreja Águia da Montanha. E, Pai, te agradecemos pelo pastor George. Te agradecemos pela pastora Terry. Te agradecemos pela unção que está sobre a vida deles e a unção que está sobre Kenneth e Gloria Copeland. Te agradecemos, Pai. E te agradecemos por essa palavra que nos muda. Agora levante suas mãos. Vocês, como congregação, têm uma oportunidade aos domingos simplesmente de deixar o Espírito Santo se mover. Deixar o Espírito Santo trazer a confirmação da presença de Jesus. Espírito Santo, te pedimos para se mover com o seu poder nesta estação, para se mover com o seu poder nesta estação, para estabelecer a realidade de Cristo entre nós. E te agradecemos por isso. No precioso nome de Jesus. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.